Na semana passada, o nosso primeiro culto da Brasil no ano, nós falamos sobre um tema para esse ano de 2022. Nós fomos lá no princípio, lá no Gênesis. Quem é que estava aqui semana passada, no sábado? Levanta a mão. Muito bem. Nós fomos lá no Gênesis, capítulo 1, e começamos a destrinchar um pouco ali aquele tema da criação. Não bastasse isso, nós fomos mais profundo em entender como nós fomos criados. Nós fomos criados à imagem e... Vamos lá, imagem e semelhança de Deus. Uma imagem perfeita, exatamente, como se você fosse um xerox do que Deus é. Uma imagem e semelhança. E essa semelhança, eu falei para você na semana passada aqui, que essa semelhança, ela foi colocada em nós, mas por causa do pecado, nós decaímos desse lugar de imagem e semelhança, na sua plenitude. Ainda somos imagem e semelhança, mas não na plenitude de todas as coisas, porque o pecado deformou a plenitude, 100% do que Deus era em nós e que nós éramos nele. Está claro isso? Preste atenção. No entanto, se o pecado nos deformou, porque o salário do pecado é a morte que não foi criada para nós, ela foi criada para quem pecasse. Essa morte foi nos deformando e trazendo tudo aquilo que a morte traz: doença, dor, sofrimento, angústia, choque absoluto. Não fomos criados para morrer. No entanto, em Cristo Jesus, nós fomos novamente reconciliados com Deus, como vimos em 1 Colossenses capítulo 1, no versículo 15, e entendemos que Jesus é a imagem daquilo que era invisível, do Deus invisível. E agora temos uma imagem a qual nós podemos imitar e ser semelhança, andar com Jesus. Isso nos torna semelhantes a Ele. Eu fiz um resumo para você. Eu não quis chamar isso de série, porque eu não sabia se Deus também ia ministrar no meu coração para falar para você hoje aqui no sábado. Nós temos um princípio aqui na igreja, isso também fazemos no Ministério Jovem. Nós entendemos em Deus quem é que vai trazer a palavra. E eu não podia chamar de série na semana passada, porque eu não sabia o que Deus ia fazer hoje. Mas durante a semana o Senhor me mexeu tanto, que eu preciso continuar falando para você um pouco mais. Na semana passada, brincando com você, me disseram que eu tinha ido para o Havaí. Agora me disseram que eu tinha ido para o Luau. Aí você vai entender o porquê dessa camisa. Existe um momento na Bíblia, um lugar na Bíblia, no Antigo Testamento, que havia um cenário perfeito, sem pecado. E são somente 2 capítulos da Bíblia onde não há pecado. Na verdade, depois, lá no final, nós vamos encontrar um lugar onde não há mais pecado. Olha que curioso. No começo e no final, nós encontramos os lugares que não tem mais pecado. Um lugar que não tinha e teve, em um lugar onde não terá mais pecado. E por isso também não haverá mais morte. E eu estou dizendo isso para você porque os 2 primeiros capítulos da Bíblia, na minha opinião, guardam todos os segredos que a gente precisa. Lá, como eu falei na semana passada, já estava Jesus. No versículo 3, haja luz. Lá também já estava o Evangelho. Como assim? O Evangelho já estava lá no início. Às vezes nós pensamos o Evangelho só foi a partir de Jesus. Não, o Evangelho já estava lá no início. Sabe por quê? Porque o Evangelho é uma boa nova. E sabe que boa nova é essa? É o que o anjo vai dizer para Maria: e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Sabe qual é a boa nova? A boa nova, o Evangelho é a boa nova de que Deus quer morar
comigo de que Deus quer ter um relacionamento comigo. E através da cruz, nós fomos reconciliados nesse lugar. Mas já estava lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28. Fazer nós imagem e semelhança. Ter um relacionamento conosco. E aí nós ficamos atrelados ao capítulo 1 na semana passada. Aqui nós, como Brasil, ficamos ali. Mas agora eu quero pular para o capítulo 2. Exatamente. Num lugar ainda onde não há pecado, não há morte. Está tudo perfeito. Está tudo conforme aquilo que deveria ser. E eu quero falar rapidamente para você sobre a cultura do Jardim do Éden. O Jardim do Éden tinha uma cultura. O Jardim do Éden tinha uma cultura que foi determinada por Deus e estabelecida por Deus através da sua palavra. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, como também Colossenses capítulo 1 diz. E quando ele criou isso, ele determinou que deveria ser assim, e ele disse que era bom que fosse assim. E ele estabeleceu uma cultura. Quem estabeleceu? Deus estabeleceu, determinou uma cultura no Éden, a partir da criação do homem no Éden, no sexto dia. E quando ele determina, e ele diz como tem que ser, sabe o que é curioso? Às vezes na nossa vida nós passamos por isso. Deus fala algo para nós, Deus tem uma palavra na nossa vida, e sabe o que nós fazemos? Eu tenho uma palavra de Deus, agora eu posso ficar descansado, tranquilo. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, mas não fala nada do homem ter descansado no sétimo dia. Pega aí essa, presta atenção, pega aí, se quiser anota, depois twitta e me marca, @FBMI. Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. Deus trabalha para descansar. Você descansou para trabalhar. Isso muda tudo. Porque nós, na nossa lógica de vida, nós queremos ser Deus. Porque nós queremos trabalhar. Todo mundo, às vezes quem está desempregado aqui, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas você quer um trabalho. Você quer um trabalho, né? Porque você quer trabalhar. Mas sabe o que é curioso? No dia que você começa a trabalhar, você já está pensando, sabe que dia? Na aposentadoria. Por quê? Porque Adão e Eva queriam ser como Deus. Deus trabalha para descansar. Inverta essa lógica. Você descansa para trabalhar. O que isso significa? O que isso significa? Que quando nós recebemos uma ordem de Deus, nosso dever e responsabilidade é trabalhar com Ele. Por que trabalhar com Ele? Porque desde a antiguidade não se viu, nem ainda se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esperam? Então espera é sentar, Felipe? Não, esperar em Deus é continuar caminhando, trabalhando. Eu recebi uma palavra de Deus na minha infância, na minha adolescência, sobre o momento que eu vivo agora aqui com vocês. Mas quando eu recebi essa palavra, eu não fiquei pensando assim, então tá bom, vai cair do céu e vai acontecer naturalmente. Não, houve esforço, houve trabalho. Eu tinha 15 anos de idade, já tinha lido a Bíblia inteira 3 vezes. Eu fazia plano de leitura para poder conhecer a palavra. Eu ia atrás daquilo, porque Deus me deu uma palavra. Eu não sei, nem estava planejando falar isso para você agora, mas quantos de vocês têm uma palavra de Deus na tua vida? Levanta a mão, isso sim. Então trabalhe para ela.
trabalhe para ela. Trabalhe a favor dela e não contra ela. E sabe como você trabalha contra a palavra de Deus? Pensando que tudo vai acontecer no estalar de dedos. Nós queremos que as coisas aconteçam no estalar de dedos, não é? Não é, Jeremias? Nós queremos que as coisas aconteçam. E quer ver como nós queremos? Porque todo brasileiro em algum momento talvez ali pensou: eu vou jogar na Mega. Não é possível. 300 milhões, tu passa na frente da loteria bem no final de ano. Tu olha aquela lotérica cheia, gente, a fila. Alguém ali vai ganhar. Porque você quer que aconteça de repente. Mas eu aprendi com a minha mãe. Inclusive ela está aqui, cadê ela? Cadê minha mãe? Minha mãe, levanta aqui, mãe. Levanta, ela veio aqui. Metade do que eu sou foi ela que semeou na minha vida. A outra metade foi meu pai. E ambos fizeram o trabalho que Deus... Eles trabalharam para isso. Eu dei um trabalho. A minha mãe me ensinou que o favor do Senhor, a riqueza do Senhor, prospera e não acarreta dores. Só que essa riqueza, essa prosperidade, o favor de Deus, não é de repente, não é uma poção mágica. O que diz? Desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, ou seja, eles estão caminhando, continuando. Então, Deus, 6 dias, trabalhou para descansar. Você descansou para trabalhar. Quem sabe está na hora de você pensar diferente quando você entra no teu trabalho. Que quando você entra para lá, você está cumprindo o propósito. Para parar com essa mentalidade mesquinha brasileira, que você trabalha para a aposentadoria e você trabalha por dinheiro. Quando você começar a trabalhar por propósito, porque você está lá, porque você foi colocado naquele lugar, você vai parar só de pensar no teu salário, na tua aposentadoria, e tu vai começar a pensar o que Deus quer contigo naquele lugar. Missionário não é só o cara que vai para a África. Missionário é quem entendeu a missão de Deus na sua vida, hoje, agora, em qualquer lugar que ele está, inclusive no trabalho. Faça do teu trabalho uma missão. Eu fui missionário, contei esses dias para um irmão, durante 8 anos. Durante 8 anos eu fui missionário. No município de Porto Alegre aqui. Era pago por quem? Por Deus? Não, era pago pelo município de Porto Alegre para ser missionário, ser professor numa escola pública. E eu entendi aquele campo como um campo missionário. Cada vez que eu olhava para um adolescente, para uma criança que estava passando por uma perturbação, uma situação na sua família, cada vez que eu conversava com cada um deles e com os meus colegas, eu sabia que eu estava cumprindo a minha missão naquele dia, naquela hora. E se você não entende a missão que você faz hoje, você não vai entender a missão que vai fazer amanhã. Entenda o que você faz agora que está na sua mão. No entanto, sabe o que acontece? Aí eu volto aqui, fechando esse grande parênteses necessário. O que acontece é que o Adão recebe a missão: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Poxa, meu irmão, era tudo que era necessário. Multiplicação, domínio, vai, acontece, voa, Adão, vai, é contigo, está contigo. Só que tem uma coisa, no capítulo 2 de Gênesis, e nesse contexto todo, é talvez o versículo que mais me toca. Abra comigo, Gênesis 2, e só um versículo que nós vamos ler. Não vou produzir nenhuma teologia em cima de um versículo só, mas eu sei que nele há um princípio. Gênesis 2,15 vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Portanto, no primeiro capítulo nós somos imagem e semelhança, recebemos missão, só que agora nós recebemos propósito.
No entanto, nós já sabemos que o propósito de Adão no jardim não foi cumprido. A missão ali de se multiplicar, sujeitar, dominar, foi cumprida, sim ou não? Sim. Meu irmão, você está aqui. Que multiplicação grande essa do Adão e da Eva, né? Sede fecundos. Foram muito fecundos. Perfeitamente fecundos. Sujeitai a terra, dominai sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a criação. E estamos aqui. Quem é que manda nessa terra? Aí você vai dizer, Deus. Sabe o que é curioso? Deus disse, pega o homem, manda. O que Adão e Eva fizeram? Não, a gente entrega para outro. Porque a Bíblia diz isso. Fomos entregues à vaidade. Só que eu quero que você entenda então hoje aqui nessa noite a cultura do Jardim do Éden. Você está passando calor hoje em Porto Alegre, isso que fique registrado que hoje, no dia 22 de janeiro, devemos estar sendo o centro, o núcleo de todo o calor da Terra. Fica registrado hoje aqui. Você está passando calor em Porto Alegre porque o propósito não foi cumprido. Porque o Jardim do Éden era o espaço perfeito, o cenário perfeito. Lá não tinha esse calorão e também não tinha frio. E o que Deus queria é que toda a terra fosse um grande Jardim do Éden. Porque Ele estava dizendo, multiplica, aumenta, cria isso, vai crescendo. Só que a partir do pecado, toda a criação recebeu a consequência. E é por isso que Romanos capítulo 8 diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E não é qualquer filho, ali diz os filhos maduros de Deus, os que se desenvolveram. Esses se manifestam sobre a terra. E a criação está aguardando você se manifestar nessa terra. E terá um momento específico de manifestação. Sabe quando? Quando o rei voltar. Aí nós vamos chegar nesse ápice de manifestação. E você vai reinar com ele. Vai ser outro papo. Só que a cultura do Jardim do Éden diz a respeito de algo que eu quero compartilhar com você aqui. Curioso, a palavra cultura vem e tem raiz exatamente nessa palavra. Cultivar é uma das raízes da cultura. Porque a cultura é algo que é cultivado em uma sociedade. As pessoas chegam aqui e não entendem que, como num calor desse, quem não é gaúcho aqui, levanta a mão. Olha, levanta a mão mesmo, quem não é gaúcho. Quem não é gaúcho, não consegue compreender que num calor desse, o gaúcho consegue pegar aquela água quente ali. Aleluia! Não consegue compreender. Não consegue. E o pior, não consegue compreender que o gaúcho ainda faz assim, ó. E é um desrespeito se não tomar todo mundo na mesma cuia ali. Só que isso é uma cultura nossa. Por quê? Porque ela foi cultivada. Mas ela não foi somente cultivada, ela foi guardada entre nós. Foi guardada. Porque poderia ser descartada. Mas ela foi cultivada de geração em geração e chega até nós. Eu estou falando só de um aspecto da nossa cultura que tem a ver com o chimarrão. Mas aqui os outros, os estrangeiros aqui, na cultura, também têm seus hábitos culturais. Porque o que é cultura é algo que foi cultivado, e que foi estimulado, e que foi passado, e assim foi guardado de geração em geração. E uma sociedade, ela se entende através da sua cultura. E curiosamente a palavra cultura exatamente tem a ver com cultivar. Só que não bastasse somente isso, essa palavra cultivar no original, no hebraico, tem a mesma origem que a palavra adoração. Você sabia disso? A primeira vez que a palavra adoração começa a aparecer na Bíblia está em Gênesis 2,15. E ela vai ser revelada na sua plenitude em Gênesis 22,5.
Quando Abraão diz: fiquem aqui, eu vou subir para adorar com o menino e nós voltaremos. Mas a raiz está nessa palavra: cultivar. E aí eu faço uma pergunta para você, que talvez você nunca tenha pensado, talvez alguns aqui saibam a resposta. Qual foi a primeira profissão de Adão? E qual foi a segunda profissão de Adão? Ou não vou dizer profissão, eu vou dizer qual foi a primeira responsabilidade e a segunda responsabilidade. Bom, a gente já entendeu, cultivar a primeira e guardar a segunda. Então voltamos à profissão. Deus criou Adão com essa missão de crescimento e multiplicação, mas quando Deus pega ele e coloca no jardim do Éden, Deus diz uma coisa para ele: tu é, para os estrangeiros, você é um jardineiro. Segunda coisa, tu é, gauchada, um vigilante. E curiosamente, você que mora num prédio, para esse prédio funcionar da melhor forma possível, quando você entra nesse prédio, qual é a primeira pessoa que você encontra na porta? O zelador, que é um vigilante. Ele está guardando o prédio. Presta atenção. E para que o espaço daquele lugar, do seu prédio, se você tiver lá umas florzinhas, vai precisar de um jardineiro. Se não tiver, vai pelo menos precisar de alguém limpando, ou seja, cultivando a limpeza, fazendo a manutenção do espaço. Se você mora numa casa, você já é o jardineiro e o vigilante dessa casa. Por quê? Porque antes mesmo do pecado, no Éden, já estava declarado responsabilidades sobre o homem, e não vão mudar. É por isso que sempre vai precisar de um vigilante, e sempre vai precisar de um jardineiro em algum lugar. Mas um programador de jogos digitais só foi agora que foi surgir. Mas a profissão mais antiga foi jardineiro. No entanto, eu quero mostrar para você o quanto o pecado nos deforma. Porque se você for pular para o capítulo 4, e eu nem vou entrar no capítulo 3, senão nós vamos aqui viajar por décadas e décadas, só no capítulo 3, mas no capítulo 4 vai dizer, no versículo 2, que depois que Adão e Eva tiveram relações, eles conceberam um filho chamado Caim. E no versículo 2 vai dizer que depois foi dado à luz a Abel. Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. Então o filho mais velho, como era meio comum na cultura judaica, pegava a profissão do pai. Jesus foi carpinteiro, por quê? Porque José era carpinteiro, e ele era o primogênito, a tal ponto que o primogênito era responsável pela manutenção financeira da família, caso o pai morresse, e todos nós sabemos que José morre antes de Maria, e Jesus fica responsável por aquela família, mas aos 30 anos de idade ele começa o ministério dele, e ele vai começando a pregar sobre os lugares, e chega uma hora que Maria e os irmãos vão até Jesus, na verdade sabe para quê? Para cobrar ele. Jesus, olha só, tu tens as tuas responsabilidades aqui na família, tu era o carpinteiro que substitui teu pai. No entanto tem uma diferença. Adão cultivava no Éden, antes do pecado. Caim lavrava depois do pecado. Sabe qual é a diferença? Vou te mostrar. Um jardineiro, quando ele está ali fazendo o seu trabalho, sabe qual é o lucro dele? Sabe qual é o prazer dele? Ver tudo aquilo
crescer. E ele não vai ganhar nada além disso, do que ver o prazer daquelas plantas, daquelas flores crescerem e florescerem. Agora o lavrador, ele precisa tirar sustento daquilo que cresce. E na nossa lógica capitalista, e eu concordo que uma frase, né, o pior capitalismo ainda é melhor que o melhor socialismo. E o capitalismo também não vai solucionar os problemas da humanidade. Os problemas da humanidade se solucionam em Jesus. Ponto final. Eu não estou aqui também fazendo apologia a nada. Nem um lado, nem outro. Isso, aquilo, direita, esquerda, que coisa bem chata. O pessoal fica brigando por coisas tão banais e achando que estão. As pessoas só estão, na verdade, idolatrando pessoas. Ídolos. Né? E você acha que a solução está num e está no outro. Nem está nesse, nem está naquele. A solução está em você mudar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, em Jesus. Pronto. Ah, mas a sociedade também. Vá em sociedades, encontre lugares e cidades que se renderam a Jesus. Totalmente. As prisões são fechadas. Não precisa mais, não tem mais crime. Isso acontece? Acontece. Vai haver o avivamento de Almolonga, uma cidade na América Central, aonde depois que caiu o Espírito Santo sobre toda aquela cidade, os tamanhos das melancias eram como se fossem, cresciam novas melancias, eram enormes. A prisão não precisava mais existir, porque não tinha mais crime. A solução para a sociedade é Jesus. Mas vai ter sempre alguém se alimentando da necessidade do outro. Seja a necessidade básica ou a necessidade de poder. Sempre vai ter alguém se alimentando dessas coisas. Vamos começar a olhar, colocar os nossos olhos em Jesus, meu irmão. Eu não estou dizendo para si. Agora estou abrindo uma outra coisa aqui para nós, galera. Eu não estou chamando aqui ninguém de apolítico, ou seja, fora de política. Está todo mundo no mundo. Mas cuide para não idolatrar. E achar que a solução está na carne. Não está. Mas eu quero aqui acabar. Preste bem atenção comigo aqui, que eu estou finalizando. O jardineiro só quer ver as coisas crescerem. E Deus nos criou com essa responsabilidade e propósito. Eu não quero que tu tire nada de lucro disso. Eu só quero que tu faça o meu jardim crescer. Adão, faz esse jardim crescer. Mas Senhor, eu preciso me sustentar. Eu preciso me sustentar, Senhor. Mas o que diz no capítulo 1? Os peixes do céu serão para o teu mantimento, as ervas do campo serão para o teu mantimento. Deus já tinha dado provisão para o Adão. Então ele não precisava se preocupar em nada, de nada. Mas veio o pecado e mudou tudo. E Caim já não é um jardineiro. Caim já tinha que trabalhar com a terra para que crescesse algo ali e produzisse. E nós estamos num momento de sociedade que parece que se você não é produtivo, você não é ninguém. Mas essa não é a lógica do reino. Você não tem que ter para ser. Você já é filho de Deus. E você não precisa de mais nada para alguém dizer isso para você. Preste bem atenção, eu quero aqui só dar mais um detalhe. Na tentação, o diabo chega para Jesus e diz: se és filho de Deus, faz isso. Satanás sempre vai te propor, você precisa fazer para você mostrar que você é alguma coisa. Você não precisa fazer nada para mostrar que você é amado por Deus. Você não precisa, preste bem atenção, você não precisa nem orar e jejuar para alcançar o amor de Deus. Felipe, não mexe nessas coisas. Você já é amado por Deus, independente disso. Agora vá orar e jejuar para conhecer a Deus. Vá ler a palavra para saber quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador.
Mas se você orar, se não orar, ai Senhor, hoje eu não orei, acabou de orar. Para orar não precisa soberano, altíssimo, magnífico, majestoso Deus, por mais que tem alguns aqui que gostam. O assembleano saúda vocês. Mas para orar é só um relacionamento. E relacionamento não tem formalidades. Sabe como é que eu chego para minha esposa? Eu não falo, grande mulher, grande e virtuosa, és mais bela que todos os rubis. Eu já digo para ela, amor, olha só, relacionamento de intimidade não precisa de formalidades, e Deus não quer a tua formalidade, Ele quer a tua sinceridade, porque o amor tu já tem, agora Ele só quer a tua aproximação a Ele. E nessa cultura do Jardim do Éden, Adão cultivou, mas não guardou. E é assim um relacionamento. Você pode ter amigos, você pode cultivar essa amizade até com muito tempo de companhia, e provavelmente você já teve alguém que você ficou muito tempo junto, amizade, ela ia todo dia na minha casa, eu fico trocando mensagem no WhatsApp todo dia, ela curte todos os meus stories, manda aplausos, sorrisinhos e gargalhadas nos meus stories, nossa, e fica cultivando aquela amizade, cultivando, mas daqui a pouco tu recebe outra mensagem de outra pessoa e diz, olha, ele está furando teus olhos. Por quê? Porque não sabe guardar. Não basta somente cultivar as coisas na vida, você tem que saber guardar. Não basta simplesmente tu pensar, eu estou aqui, Senhor, tu viu que eu fiz essa oração de 1h30, o Senhor está aqui, mas logo após ali 2 minutos você está mentindo, porque você não está guardando o que você cultivou. Não adianta você chegar aqui e levantar as mãos, mas quando sai daqui você manda aquela mensagem suja para a menina, aquela mensagem podre, você homem, vamos sair hoje, quem sabe, rola alguma coisa entre nós, e aí várias obscenidades. Meu irmão, não levanta a mão, você só tentou cultivar, mas você não guarda a sua vida, você não guarda a santidade do Senhor. Gente, a gente não está aqui brincando de ser igreja, porque eu estou no culto jovem, mas porque a gente está no culto jovem, a gente vai mesmo esticar mesmo mais ainda, para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque se nós temos força agora para fazer e entender as coisas, é agora. E parar de ficar brincando de ser crente. Até porque quem mais vai ficar brincando de ser crente, você vai ver que só vai estreitar o negócio no fim dos tempos. Deus te chamou como jardineiro e não como lavrador, para tirar lucro. Eu tenho que ter influência. Por que tu tem que ter influência? Porque eu preciso tirar vantagem das coisas e das pessoas. Você não é lavrador. Eu quero a amizade dele porque ele tem uma piscina. Eu tinha um amigo meu, ele se transformou em meu amigo, coisa de criança, né, adolescente. Ele tinha um Super Nintendo. Cara, tu imagina? Eu lembro da minha mãe falando, minha mãe está aqui, ela vai lembrar. Eu lembro dela falando, conversa lá com fulano. E eu assim, coisa de criança, não tem interesse em conversar com fulano. Aí daqui a pouco eu vi um outro falar, não, mas cara, ele tem um Super Nintendo. Opa, Super Nintendo? Tem uma galera que nem sabe o que é isso. Um International Superstar Soccer Deluxe, é uma coisa de louco.
tinha um alejo, jogava, fazia um escanteio com uma manha, assim, XY. O negócio dava uma volta, fazia um gol, assim, que era uma loucura. Entrava um cachorrinho em campo, às vezes, assim. Eu comecei a me relacionar com aquele moço, caso nós tínhamos a mesma idade, porque ele tinha um Super Nintendo. Desde criança, nós já nos movemos muitas vezes pelo que o outro tem, que ele pode me dar. Você não é um lavrador, você é um jardineiro, e jardineiro quer ver o outro crescer, e ele só trabalha, ele faz o outro crescer. Se aqui nessa noite nós sairmos daqui, e é esse o objetivo dessa palavra nessa noite, entendendo que a nossa vida com Deus, nesse relacionamento íntimo com Deus, é para fazer o meu irmão crescer. Se nós sairmos aqui nessa noite entendendo o que Jesus diz, você quer ser o maior? Então seja o menor. Sirva a todos, porque é isso, por isso você foi criado, um jardineiro. O jardineiro sai, o lavrador pega e tem que sair com aquele alface na mão, ele arranca da terra, ele faz como um abuso em relação à terra, porque ele precisa arrancar aquela planta para ter sustento dela. Mas o jardineiro faz uma coisa parecida, ele tem que ir lá e podar, porque precisa crescer mais, e ele poda o que está morto, para que tenha mais vida. Estou inspirado aqui, segura mais um pouco, fica mais um pouco comigo aqui. Às vezes chegam para mim e dizem: ah, pastor, mas o senhor está me podando. Dá graças a Deus, porque se está podando, se está doendo, se está dizendo não vai por esse caminho, é porque na verdade eu estou querendo que você corte exatamente o que está morto, para que cresça a vida de Deus em você. João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Nós podíamos entrar em João 15 aqui, porque nós somos os jardineiros, o Senhor é a videira, e o Pai, Deus Pai é o agricultor. Ih, vai longe, glória a Deus. Se vocês deixarem aqui, eu fico viajando na palavra. Tantas coisas que nós poderíamos dizer sobre a cultura do jardim do Éden, antes do pecado, mas que falam sobre a nossa vida hoje, de um entendimento aonde tudo que Deus me dá é para que eu trabalhe a favor disso, cultivando e guardando para o dia que Ele voltar, e eu mostrar as minhas obras, como diz a palavra, e elas serão provadas pelo fogo do Senhor. Quando ele diz fogo, né? Serão provadas pelo fogo do Senhor, se for feno, madeira ou palha, ou se for ouro, prata e diamante. Tudo que você trabalhou, cultivou e guardou no Senhor vai ser posto à prova. Um dia, querendo ou não, você vai prestar contas para uma pessoa, mas não é qualquer uma. Você vai prestar contas para Deus, e Ele vai te dizer: filho, o que tu fez com o que estava na tua mão? O que tu fez com aquilo que eu te dei? Cultivou? Guardou? Fez crescer? Fez multiplicar? Olha a parábola dos 10 talentos. Um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. E muitas vezes somos assim: ai, mas Deus só me chamou para isso. Não é só. Por que não é só? Porque Ele te chamou. E só por ter te chamado já não é mais só. Você foi chamado, você foi tirado de uma multidão e dito: eu te chamei. Ah, mas eu não sei, eu não fui chamado para ser um pregador, um ministro de louvor, um evangelista.
Não, muitas vezes foram chamados simplesmente para ser a pessoa que recepciona ali na porta. E glória a Deus, por exemplo, o Zé ali está sempre ali na porta recepcionando todo mundo. E a vida do Zé é extremamente importante. Porque tem pessoas que foram chamadas exatamente para aquilo. E não é todo mundo que é mão no corpo. Tem gente que é pé, tem gente que é braço, tem gente que é cotovelo, né? Que dá umas cotoveladas em alguns aí. Cada um tem uma função, cada um tem um lugar no corpo, e todos têm lugar na mesma mesa. Agora, ele vai te perguntar: cultivou e guardou o jardim? E duas coisas que eu quero falar. Eu morei na minha infância em um apartamento, e aí inventei quando casei que eu tinha que ir para uma casa. E eu aprendi que uma casa gera mais manutenção que um apartamento. E eu aprendi o poder da manutenção. Porque a gente fala cultivar e guardar e pensa, tá bom, tá tranquilo. Mas vai subir lá no telhado lá e pegar aquela telha que quebrou por causa da tempestade. Lá no prédio é o cara lá que está responsável por fazer isso. Mas na tua casa é tu. Aquela goteira, é tua responsabilidade. O ralo entupido, é tua responsabilidade. Os gatos que ficam pulando no telhado e ali no teu pátio, é tu que tem que arrumar. Porque você precisa cultivar e guardar o teu lugar. Só que a primeira coisa que nós fomos chamados para cultivar e guardar foi o nosso relacionamento com o Pai. A tal ponto que 1 Coríntios vai dizer que ele tem ciúmes de mim, de ti. Saber que Deus é ciumento? O ciúmes parece uma coisa tão fora, mas ele é ciumento. Eu vou dar um exemplo aqui, eu quero chamar aqui minha esposa. Vem cá, Flávia, por favor, amor. O amor de Deus é ciumento, mas ele não é um ciúmes. Por favor, vem cá. Vem cá, amor. Vem cá. Ela não gostou, eu sei. O amor de Deus é ciumento, mas sabe que tipo de ciúmes é? Não é o ciúmes doentio, não é o ciúmes opressivo, não é o ciúmes que te sufoca, mas é o ciúmes do noivo para a sua noiva. E é o que eu vou falar para os homens especificamente. Você está num lugar com a sua noiva, sua esposa, e chega aquele cara que é o boa praça. Só de tu ver fazendo assim no braço, tu já, epa. Eu vou contar uma história aqui rapidinho. Teve uma vez, uma situação específica, nós fomos num lugar para ter aquele momento, só o casal, e tinha uma pista de dança no lugar. Para quem não sabe, eu sou um exímio bailarino espanhol. Só que não. E a Flávia, minha esposa, ela gosta de dançar. Aprendeu desde criança. E chegou um momento que tinha um instrutor de dança no lugar. E eu pensei, não, vai ser eu que vou dançar, né? E aí e a mãe, e eu aqui. E pisando no pé. Até que uma hora ela mesma se cansou. Disse, pá, mas não era, tá ruim o negócio pra ti. E eu vou dançar com o instrutor, meu irmão. Pensa em alguém que... Não.
Depois de um tempo dançando com aquele instrutor, ela veio sorrindo, feliz. É verdade ou não é verdade? É verdade, feliz. Parecia que tinha alcançado algo assim, extremamente o ápice da vida. E eu sentado na mesa, vendo toda aquela situação assim, ó. Imaginem alguém bravo. Eu sei. Fica aqui, tu não, calma, fica aqui. Ela não gosta disso. O meu ciúmes, talvez passou um pouquinho do limite aquele dia. Mas tem um tipo de ciúmes que é o ciúmes de proteção. E aquele ciúmes de proteção é o ciúme que Deus tem para ti. Porque quando ele vê a ganância, a ansiedade, a vaidade, a pornografia fazendo assim, vem hoje comigo. Deus está do outro lado do salão e está assim, ei, só um pouquinho, ela é minha, a igreja é minha. Quando nós como igreja somos, vamos dar uma dividida nas coisas ali, os relacionamentos, pessoal. Não, unidade, não. A Bíblia diz que tem uma coisa que Deus abomina: aquele que planta contenda entre os irmãos. E a contenda, vamos fazer uma contenda, vamos fazer uma briga, uma fofoca. E Deus do outro lado, ei, a igreja é minha. Os ciúmes de Deus. Os ciúmes de Deus. E eu vou te contar aqui por último. Eu sei, me perdoa hoje, mas hoje Deus está me mexendo comigo. Os ciúmes de Deus é tão grande, e foi por isso que eu trouxe a Flávia aqui. É tão grande que chegou momentos no nosso casamento que nós vimos que nós tínhamos mais priorizado o outro do que Deus. E quando nós fizemos isso, nós perdemos o controle. Pior, Deus ficou de fora do jardim. Deus é tão ciumento que se Ele ficar em segundo lugar na tua vida, as coisas se perdem. Mas a minha esposa, o meu esposo, Deus tem preeminência. E é isso que Ele quer na tua vida. O cultivo e o guardar do relacionamento que Ele tem contigo. Por isso, nós não estamos brincando aqui de ser igreja. Por quê? Porque Deus quer uma vida de intimidade, de relacionamento contigo, a tal ponto que Ele está acima de todas as coisas. Ele é o primeiro lugar, como a Natália falou. Não é 99% fiel a Deus, é 100% fiel a Deus, é 100% a totalidade. A palavra do Senhor afirma que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para buscar aqueles que têm o coração totalmente dEle. Totalmente dEle.